Pessoal, o admirável mundo novo verde, quando o meio ambiente é destruído para salvar o clima. Os problemas não são resolvidos pela proclamada reviravolta energética, mas apenas deslocadas. Um círculo vicioso. Prados exorbitantes, florestas exorbitantes e uma natureza na qual se pode respirar confortavelmente novamente. A chamada economia verde promete muitas coisas. As empresas conseguem novos mercados, os funcionários conseguem empregos atraentes e altamente significativos, e os países do sul global têm a oportunidade de se envolver nos setores verdes desse mercado mundial em expansão. Assim, todos se beneficiam e o meio ambiente floresce. Enquanto a proteção ambiental ou ecológica significa a totalidade de todas as medidas para proteger o meio ambiente, aliás, também para preservar e promover a saúde humana, a proteção climática significa todas aquelas medidas que contraíram a mudança climática, ou seja, o aquecimento global atual e as possíveis consequências do aquecimento global. No futuro, são sobretudo os veículos elétricos supostamente verdes, que deverão passar pelas cidades inteligentes em rede digital. Entretanto, o armazenamento da bateria para o acionamento elétrico é, infelizmente, tudo menos do que verde, no sentido de compatibilidade ambiental e social. Mas a dimensão real da destruição ambiental causada pelas chamadas tecnologias verdes raramente é destacada em público. Em troca do fato de que os carros elétricos venham a aumentar nas ruas do hemisfério norte, o sul global está ameaçado com novos e enormes problemas ecológicos e sociais. Graças à tendência à e-mobilidade, os metais lítio e cobalto, em particular, ganharam enorme importância econômica nos últimos anos. A isso se somam a grafite e o níquel, que também são processados ou consumidos em grandes quantidades em baterias. Essas também não são matérias-primas renováveis. Veja só. Em 2030, para a tão alardeada eletromobilidade, serão necessários 260 mil toneladas adicionais de cobalto, 160 mil toneladas de lítio, 830 mil toneladas de níquel e 1,4 milhões de toneladas de grafite. Essa demanda gigantesca no hemisfério norte de nossa única terra tem efeitos negativos maciços sobre o solo no sul. Somente em 2016, 98 conflitos já estavam relacionados à escassez de água, metais, minerais ou ao solo adequado para o cultivo agrícola. Um exemplo da República Democrática do Congo, com atualmente 48%, esse enorme país no coração da África possui as maiores reservas de cobalto do mundo conhecido até hoje. Um dos elementos chaves para a e-mobilidade. Ao mesmo tempo, conflitos bélicos sobre as regiões mineradoras do leste do país vêm sendo travados há anos que a comunidade internacional obviamente não pode controlar ou acabar completamente. Trabalho infantil nas cadeias de abastecimento para a produção de acumuladores elétricos é apenas um dos problemas
aparentemente completamente ignorados. Vez por vez, aldeias e comunidades inteiras são deslocadas à força para dar lugar a novas minas. As normas ambientais são, de qualquer forma, apenas algo para o público crítico e saturado dos países industrializados do norte. O conteúdo de cobalto em uma bateria de íons de lítio é de até 20%. Os maiores depósitos conhecidos de lítio, um metal leve que atualmente é indispensável para a chamada reviravolta energética, estão, portanto, adormecidos no solo da região das três fronteiras, da Bolívia, Chile e Argentina. Disse que 70% dos depósitos de lítio do mundo estão localizados lá. O lítio é conhecido há muito tempo como ouro branco. O metal leve é um componente importante das baterias recarregáveis de e-bikes, e-scooters e e-cars. Quer dizer, bicicleta com motores a força, né? Como também esses e-scooters que vocês provavelmente também conhecem nas grandes cidades e também o carro movido a eletricidade. Entretanto, a mineração de minerais contendo lítio está causando cada vez mais e enormes problemas ambientais localmente. Tomemos o Chile, por exemplo. O deserto do Atacama no Chile, é considerado o deserto mais seco do mundo. Escutam só, gente. Disse que mais de 1/4 das reservas mundiais de lítio está localizado nesse deserto salgado. O Chile é atualmente o segundo maior produtor mundial, com 34%, depois a Austrália, com 40%. Depois da Austrália, com 40%. Os 3 lagos de sal do deserto da Atacama formam um enorme reservatório de lítio. Desde então, os habitantes indígenas desses lagos viram seu sustento ameaçado devido à escassez de água associada à mineração. Assim, são necessários 2 milhões de litros de água para extrair 1 tonelada de sal de lítio. 2 milhões de litros para 1 tonelada de sal de lítio. Como resultado, o nível das águas subterrâneas ao redor do deserto do Atacama continuam a cair. Os rios inteiros já secaram completamente. A população local, em particular, está sofrendo com a falta de água. Mas não só o lítio é produzido no Chile. O país também fornece cerca de 1/3 da demanda mundial de cobre, sob a forma de minérios e concentrados de cobre, e com 27,9% também possui atualmente as maiores reservas conhecidas de cobre do mundo. O cobre também é indispensável para a produção da mobilidade de amanhã. Mas por último, mas não menos importante, as turbinas eólicas domésticas e as células solares também dependem de recursos finitos, como ferro, alumínio e também cobre para reviravolta energética. A China está a maior área de mineração do mundo para a grafite mineral. Também indispensável para as baterias de todos os veículos movidos à eletricidade. O suposto novo ouro negro. A China usa um processo relativamente barato, mas é desastroso para o meio ambiente e para a saúde e segurança dos trabalhadores. Entretanto, a crescente demanda por veículos elétricos poderia prolongar esse método de produção cujo
devido à falta de alternativas. Sujo devido à falta de alternativas. Desculpa. Apesar de tudo isso, o governo alemão não está ciente de qualquer responsabilidade compartilhada pelos danos maciços ao meio ambiente e à sociedade nos países onde o cobalto, lítio, grafite, terras raras ou mesmo o níquel são minerados. Afinal, as matérias-primas não são mineradas na Alemanha, mas nos territórios de outros países. Isso nós temos que entender, gente. O governo alemão tá fora disso. O negócio dele é aqui. Cuidar do meio ambiente aqui. Né? O que ele tem que estragar nos outros cantos do mundo, isso o governo nosso não liga muito, não. Mas ele diz, através de outras atividades, o governo alemão está tomando medidas para minimizar os efeitos colaterais da transição de energia sobre as pessoas e o meio ambiente. É sempre a mesma coisa, né? Eu faço parte desse estrago, né? E procuro um meio assim para dizer, eu faço algo de bom para então igualar esse estrago e aquilo que eu faço bem para as pessoas, né? Mas na verdade, gente, eles não estão nem aí, entende? É a mesma coisa com como é que diz? Exprimir a África, né? Que as pessoas depois não têm mais onde ou como viver, e eles vão tentar vir para a Europa, né? Um dos principais culpados é a Europa, juntamente com os Estados Unidos e outros países, né? Porque vão tirando a chance das vidas das pessoas, porque usam as matérias-primas, eles pegam tudo de lá no Brasil, tentam fazer a mesma coisa, isso todo mundo sabe, né? Mas uma hora, isso dá uma voltinha, e aí eu quero ver como é que vai ficar, né? E acho que essa hora pode estar chegando agora, porque com essa crise atual vai se mostrar se a Europa vai dar jeito nisso, né? E infelizmente, esse plano verde, né, que está sendo vendido para nós como a solução para todas as coisas, né, tem muitas sombras seguindo, né? Mas sobre isso nós vamos falar mais em outro vídeo. Até lá, um grande abraço, fiquem bem, até mais, gente, valeu.